Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Essa aula aqui é uma continuidade do assunto Mesopotâmia. Se você perdeu, não tem nenhum problema. Basta ir aqui em cima, você vai lá, assiste o vídeo e depois você volta e dá continuidade nesse vídeo. Então, esse vídeo é um prosseguimento da aula anterior. Na aula anterior, nós falamos o que significa Mesopotâmia, onde a Mesopotâmia está localizada, os povos que viveram ali, e nós iniciamos falando sobre dois povos, que foram os acádios e os sumérios. E nesta aula aqui nós vamos falar sobre um outro povo que são os amoritas. Esses amoritas, eles são de origem semita. Está complicando a coisa? Calma, eu vou facilitar para você. Olha só, a palavra semita significa um povo que era unido, por uma etnia e também por uma linguística. Esse povo ele se considerava descendente de Sem que era filho de Noé. Daí vem a palavra semita, ou seja, os descendentes de Sem. Por exemplo, os hebreus são semitas, os árabes também são semitas. E estes amoritas, eles vão sair do deserto da Arábia e vão se dirigir para a região centro-sul da Mesopotâmia, onde vão estabelecer a sua moradia, onde vão passar a conviver. E ali dentro da Mesopotâmia, eles vão construir um grandioso império que vai praticamente tomar conta de toda a Mesopotâmia, que é chamado o primeiro Império Babilônico. Este império ele é regido por um cara que se tornou muito conhecido, dentre os diversos imperadores que ali haviam, que era o Hammurabi. Então, Hammurabi vai ser o principal imperador da história do povo amorita. Esse Hammurabi, ele foi responsável por coordenar a construção de grandes edifícios, de grandes palácios e também de açudes públicos. Mas o que tornou o Hammurabi realmente conhecido não foram as construções ou a coordenação dele diante dessas obras, mas sim um conjunto de leis que foi descoberto e que fez dele um rei bastante conhecido. O nome desse conjunto de leis que foi descoberto ficou conhecido como o Código de Hammurabi. Na época em que eu estudei, os professores ensinavam que o Código de Hammurabi era o conjunto de leis mais antigas. Na verdade, hoje, não existe mais essa concordância. O código de leis mais antigo é o de Ur-Nammu. Porém, o código de Hammurabi continua com a sua validade. Por quê? Porque o código de Hammurabi é o código mais extenso e também, naturalmente, é o código mais conhecido. O exemplar mais conhecido, mais famoso do código de Hammurabi, ele está no Museu de Louvre, em Paris, que é a estela de diorito que você está vendo nessa imagem. A estela de diorito negro. Essa estela, ela mede 2,25 metros de altura e está ali para a apreciação de todas as pessoas que forem visitar o Museu do Louvre. Logo, logo você estará visitando esse museu. Por que não? E no topo desse código você pode ver uma figura, uma imagem, que foi gravada nessa pedra. Quem são essas pessoas que aparecem na imagem? É o rei Hammurabi, que está recebendo do deus Shamash, que é o deus do sol, esse conjunto de leis, esse conjunto de regras. Agora nós vamos falar especificamente o que era o Código de Hammurabi. Então, o Código de Hammurabi é nada mais, nada menos do que um código de leis escritas que vai especificar como deve ser a conduta das pessoas dentro daquela sociedade. E as pessoas que desobedecerem determinadas condutas que são esperadas da parte delas, essas pessoas sofrerão punições, certo? Então, cada erro que você comete, você será punido por causa desse erro que você cometeu. E para que você possa compreender como é que funcionava esse código de leis, nós vamos ler aqui o artigo 8º do Código de Hammurabi, que dizia o seguinte: se um Elum, que é um cidadão livre, roubou um boi, ou uma ovelha, ou um asno, ou um porco, ou um barco, se é de um deus ou de um palácio, qualquer desses objetos que eu citei, deverá pagar
30 vezes. Então você deveria pagar 30 vezes o valor daquilo que você roubou. Se é de um musquenum, gente, é uma pessoa pertencente a um grupo social intermediário entre homem livre e escravo, tá bom? Indenizará 10 vezes. Você vai pagar 10 vezes o valor daquilo que você roubou. E se o ladrão não tiver como pagar? Olha o que acontecia. Se o ladrão não ter com que pagar, ele será morto. O artigo 229 diz o seguinte: se um pedreiro edificou uma casa para um auilum, mas não reforçou o seu trabalho, e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, este pedreiro será morto. Então o pedreiro tinha que ter muito cuidado ao construir a casa, não podia construir com preguiça, não podia utilizar qualquer tipo de material, senão, se caso a casa dele caísse e matasse o dono da casa, o pedreiro também teria que ser morto. O artigo 230. Se causou a morte do filho do dono da casa, matarão o filho desse pedreiro. Então o pedreiro foi lá, construiu a casa, de repente a casa caiu e matou o filho do dono da casa. Não é o pedreiro que vai morrer, aí é o filho do pedreiro que vai pagar. Ou seja, era vida por vida, olho por olho, dente por dente. Por isso que esta lei, o Código de Hammurabi, também é conhecido como a Lei do Talião. O artigo 231 diz assim: se causou a morte de um escravo do dono da casa, ele dará ao dono da casa um escravo equivalente. Então, como vocês podem perceber, uma característica do Código de Hammurabi é que eles exigiam uma reparação pelo erro cometido, diferente do que acontece hoje. Hoje, uma pessoa que rouba, ela vai para a cadeia, ela não é obrigada a devolver aquilo que ela roubou. Já no Código de Hammurabi, ela é obrigada a devolver. Se ela não tivesse como devolver, ela seria morta, como vocês puderam perceber aqui. Tinha que haver algum tipo de reparação pelo dano que você cometeu, pelo erro que você cometeu. E após o governo de Hammurabi, uma série de povos, entre os quais estão os hititas, eles conquistaram a Babilônia. Então o primeiro império babilônico vai ser desintegrado e nós vamos ver o surgimento de um novo império que vai ser formado pelos assírios. Assírios este que nós vamos acompanhar na próxima aula. Se inscreve, ativa o sininho, porque você será notificado caso você ative o sininho. Se você não ativar o sininho, você não será notificado, não será avisado. Tá? Então, olha só, deixa o seu like para nos ajudar, beijo no seu coração e até a próxima aula. E não esquece de responder a atividade que está na descrição do vídeo aí abaixo. Valeu!